Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Que Ele possa trazer instrução, que Ele possa trazer conselho e que Ele possa trazer ânimo ao nosso coração, principalmente naquilo que se refere à nossa vida um pouco mais íntima. E creio que vocês vão entender a partir da mensagem que eu vou ler. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se justamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, palavras do próprio Mestre, no capítulo 19, quero ler do versículo 5 em diante. Diz assim a palavra: E disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus, só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos e outros por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, aceite isso. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que essa é uma das mensagens mais polêmicas, porque envolve justamente uma carga de emoção muito grande. Afinal de contas, está falando do casamento. E o casamento em si, para Deus, na essência da mensagem, é justamente aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Ele é o noivo, nós somos a noiva como igreja, ou seja, é o mais alto grau de compromisso. Logicamente, depois do nosso assumido perante a Deus, depois do batismo, é o casamento, irmão, sem dúvida nenhuma. Principalmente para o homem, porque ele vai cuidar justamente de uma pessoa, de uma mulher, e a mulher ela é tida como o vaso mais frágil. Mas a verdade é que homens imaturos podem machucar uma mulher e, consequentemente, machucar uma família inteira. E mulheres imaturas podem machucar um homem e desviar ele do seu propósito e também, consequentemente, machucar uma família inteira. Por isso, traz essa carga emocional. Pessoas que vivem divórcio, pessoas que vivem a destruição do casamento passam por um deserto bastante difícil. E eu quero trazer aqui o ensino do Senhor Jesus com relação ao casamento. Primeiro, os fariseus, eles foram perguntar, e eu nem li o começo, porque o que eles queriam fazer era pegar o Senhor Jesus em mais uma armadilha, e trouxeram esse assunto que de fato é polêmico, mas o Senhor Jesus não esquivou. E eu também não vou me esquivar de vocês, irmãos. Vou deixar aqui baseado com aquilo que é o meu aprendizado da palavra, daquilo que o próprio Deus me deu. E creio que pessoas carregam promessas de casamento, creio que pessoas carregam promessas de restauração de casamento, mas creio também que Deus não vai restaurar todos os casamentos, e creio também que nem todos os casamentos feitos de fato e exercidos são promessas de Deus. E eu quero justamente colocar aqui essa palavra que é do próprio Senhor Jesus, para nós tirarmos algumas dúvidas. Vamos lá, fala assim, ó. Ele começa respondendo. Primeiro ele aponta para as escrituras. Vocês não leram as escrituras? E aí quando ele pergunta isso, ele traz a mensagem do versículo 5, ele fala, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam um só. Um princípio aplicado ao casamento, que é aplicado a toda a vida espiritual, irmão. Não tem como viver promessa sem renúncia, sem sacrifício, sem vitória, sem dor, sem ganho, irmão. Ou o que? Aqui é justamente tomar a cruz.
Primeiro, irmão, nós precisamos deixar o velho. O processo ele é estabelecido pelo princípio de avanço. Nós temos que deixar as coisas que para trás ficam, prosseguindo ao prêmio da soberana vocação. E para tudo que nós queremos, nós vamos ter que deixar alguma coisa para trás. Aqui é deixar o pai e a mãe. A pessoa mais importante da sua vida se torna o seu esposo. A pessoa mais importante da sua vida agora será a sua esposa. E é por isso que nós precisamos entender que não podemos ser meninos ao tomar a atitude de escolher alguém, e não podemos tomar essa atitude de forma emocional. Jamais, irmão. Por quê? Porque é um chamado, é uma missão e algo muito sério para Deus. Olha, o que quero trazer um versículo justamente daquilo que mostra esse princípio desde o começo. Quando Deus chamou Abraão como pai da fé, olha o que ele diz em Gênesis 2, capítulo 1, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vai para a terra onde eu lhe mostrar. E eu trouxe justamente esse exemplo de Abraão, irmãos, porque eu quero mexer um pouco no relacionamento deles, porque traz bastante informação para nós daquilo que é o patriarca e a matriarca. O que eu creio que eu tenho aprendido bastante com o Lucas Scudler, e eu vou deixar aí depois o link do canal dele para quem quer aprender muito sobre relacionamento. O chamado dele é lindíssimo para falar. Ele é psicólogo, psicanalista e ele também é cristão convicto. E ele trata esse assunto com muita seriedade, como se fosse o propósito de vida dele. Você percebe a paixão dele. E eu aprendi algumas coisas ali, logicamente misturado a palavra. O meu chamado é para pregação e eu toco em todos os assuntos. O meu chamado é para ministrar a palavra. Mas aqui nós vemos justamente esse princípio, meu irmão, de avançar, deixar as coisas que para trás ficam, da mesma forma a qual Abraão foi chamado. Nós somos chamados para um casamento também, e para isso vamos ter que deixar o nosso pai e a nossa mãe, se quisermos avançar, se quisermos crescer. Por quê, irmão? Porque vai ser um chamado de confiança no Senhor, e eu estou falando de casamentos estabelecidos pelo Senhor, irmão. Olha, a palavra continua falando: uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. A palavra não diz hora nenhuma, irmão, que o homem não pode separar. Inclusive ele pode fazer qualquer coisa, mas é permissão. Tanto que existem muitos divórcios. E o Brasil, vamos falar a verdade, esse ensino que é do inferno, justamente porque não souberam como escolher no princípio, se arrependeram ali, creem que de fato o conserto do casamento é justamente largar, abandonar um homem, abandonar uma mulher. E uma das coisas que acontece muito é por causa da traição. Irmãos, existem diferenças na traição. Eu quero mexer um pouco no assunto da traição, porque o Senhor Jesus mostra para nós que nós devemos ser o mesmo. E o alvo sempre é se parecer com o Senhor Jesus Cristo, tanto uma mulher como um homem. Porque o homem normalmente ele trai porque ele não está tendo da mulher justamente assistência na área sexual. Por isso Paulo fala que não devem se privar um do outro, porque senão Satanás pode agir. E a mulher normalmente ela trai porque ela não sente mais segurança no homem. A mulher busca segurança, o homem busca respeito e admiração. E isso são coisas que a palavra traz para nós. Agora, Deus deve ser obrigatoriamente, irmão, dos dois, a razão de tudo, a razão da vida. Porque nesse caso, jamais um homem temente, uma mulher temente a Deus se separará do seu marido por um simples momento, por um momento de dificuldade que vão enfrentar juntos. Não se engane, irmão, em todos os nossos relacionamentos, não só o conjugal, tanto como os irmãos da igreja, nós vamos ter momentos de entendimento. E serão muitos prazerosos, mas teremos também momentos de desentendimento e precisaremos aprender à luz da palavra como superá-los e avançá-los. Esses obstáculos nos tornam mais fortes e o amor mais consistente. Por isso que eu trouxe o da traição. Homem normalmente trai porque não tem assistência sexual, e a mulher, quando ela acha um cara mais seguro, e o da mulher o caso costuma ser mais irreversível, quando ela vê que existe um homem ali que talvez possa ser
uma futura ação, ela normalmente já não tem volta, porque a mulher ela é mais decidida que o homem. O homem, existe caso até psicológico que já admite a ciência de que ele trai mesmo amando a mulher. Logicamente, irmão, a traição não pode ser um recurso. Não é respaldado pela Bíblia. É pecado e é ruim, causa muita dor e causa morte e destruição dentro do casamento. Não estou aqui falando isso, irmão. Agora, olha o que Paulo fala justamente na hora de escolher. Por isso que Deus deve ser a razão de tudo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, fala justamente da união de propósito. Ele fala assim: não entre debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, ou seja, não temem, pois não tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado. Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus e a casa de Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eu serei o meu povo. Então, dentro de um casamento, a prioridade sempre deverá ser a Deus, o temor a Deus. O temor a Deus impõe limites. O temor a pessoa que teme a Deus não vai trair o seu marido, não vai trair a sua esposa. A mulher que trai a Deus não vai trair o seu esposo. Vai agir com respeito, vai admirar o seu marido. Inclusive, ela vai buscar primeiro, antes, para buscar alguém que se admire. Porque o homem, ele precisa justamente dessas coisas para funcionar. Respeito e admiração. E a mulher, o que ela precisa? Da segurança e da força que o homem proporciona. Por isso, 1 Coríntios capítulo 2, aqui eu quero ler com vocês agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que para nós chegarmos a esse entendimento de sermos um esposo bom, o irmão Alisson se prepara para ser um esposo, a mulher que me ouve está preparando para ser uma esposa, como que nós fazemos? É à luz da palavra. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a eles? Mas nós possuímos, efetivamente, a mente de Cristo. Olha, você se casaria, meu irmão? E eu pergunto você porque o homem é o cabeça da igreja, ele representa Cristo dentro da sua casa. Com uma mulher que você saberia que ela te trairia todos os dias da sua vida? É bem forte isso, não é verdade? Mas foi o que ele fez. E é o que nós fazemos. Todos os dias nós traímos Cristo. Todos os dias nós pecamos. E o pecado é um ato de traição conjugal. Agora, ele continua falando, eles perguntaram, então por que disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Eles queriam pegar o Senhor Jesus em alguma falha. Agora, a grande verdade é, irmão, que quem não quer se submeter encontra motivos até na palavra. Nós vemos em Mateus capítulo 4, o diabo o tempo inteiro tentando o Senhor Jesus na própria palavra. E entender isso traz justamente aquilo que nós devemos ter, irmão, no casamento, o quê? Firmeza de propósito. Deus une propósito, irmão. Se Deus te mostrou uma pessoa, irmão, se Deus te mostrou uma pessoa, minha irmã, é porque ele tem propósito naquilo. Olha o que João fala a respeito disso em João capítulo 3, um testemunho de João Batista, João capítulo 3, versículo 31 e 32, a respeito, acerca do mestre. Ele fala assim, aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante que todos. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem e ouvem o que ele fala. Ou seja, a dureza do coração. O Senhor Jesus está falando o que para eles ali, irmão? Olha só a palavra que ele dá para eles, a hora que ele pergunta. Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio, permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E jamais devemos confundir, irmão, uma permissão de Deus com um propósito de Deus. Deus permite mentir, Deus permite a traição, Deus permite roubo, Ele permite, o homem escolhe. O futuro está no seu livre-arbítrio e uso. Agora, jamais podemos confundir a permissão de Deus com a vontade dele. E isso aconteceu justamente já lá no Éden, irmão. Agora, se nós quisermos vivenciar de fato
algo sobrenatural no nosso casamento, o nosso casamento ser o céu na terra, Romanos 12:2. Não amoldei-vos aos padrões deste mundo, antes renovai-os na força, no vosso entendimento, para que podeis experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver uma renovação no entendimento e ouvir o que o mestre está falando a respeito de casamento, jamais poderíamos experimentar isso. Em Gênesis 3, versículo 5, o que aconteceu, irmão? Ali, olha, principalmente porque tudo que nós não valorizamos, irmão, tudo que nós temos de fato e não valorizamos, a vida mais cedo ou mais tarde nos tira. Eles experimentaram o casal por meio do pecado. Eu creio que o primeiro pecado foi o de Adão. A palavra fala que Deus ordenou que ele lavrasse e guardasse, ou seja, ele tinha que trabalhar, mas também tinha que guardar. Agora, guardar do que se estava só os dois lá? Justamente da serpente. A serpente chegou na Eva. Ele tinha que guardar a sua esposa. E quando ele chegou na sua esposa, olha as palavras que ele fala para Eva. Ele fala assim, ó, Gênesis 3:5. Deus sabe muito bem que no instante que vocês comerem dessas frutas, seus olhos serão abertos. E eu quero me pegar aqui. E vocês serão como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. O que agradou Eva de fato, irmão? É saber que ela poderia ser o próprio Deus, ser como Deus. E não foi assim que a serpente caiu, não foi assim que Lúcifer caiu do céu. Eu subirei ao mais alto trono dos céus e serei como a Deus. Aquilo estava sendo agora multiplicado, ou seja, ele estava contaminando através de uma gota de mentira um rio de maldade. E o ser humano, ele tem essa tendência de não querer a depender da Deus. E toda vez que nós entramos na arrogância, entramos na força do nosso próprio braço, tomamos decisões que não vêm da parte do Senhor. E por isso que eu falei que eu não acredito que todo casamento seja de Deus, porque nem todo mundo consulta, irmão, a Deus para se casar. Muitas vezes as pessoas, vamos falar a verdade, vai pelo tesão, vai pelo prazer, vai porque achou bonitinho, porque achou bonitinha, não olhou o caráter, não analisou primeiramente aquilo que... Então nós não podemos confundir permissão com a vontade de Deus. E o Senhor Jesus continua falando, irmão, ele fala assim, ó, eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e aqui nós precisamos fazer uma ressalva porque o perdão deve ser usado muito primeiro antes de cair nessa questão, meu irmão, de querer se divorciar. Não é porque tem uma permissão aqui na imoralidade. Primeiro o perdão, irmão. Jesus Cristo enfrentou até a cruz para nós. Primeiro o perdão. Olha, ele fala, e se casar com outra, cometerá adultério. E o que é o adultério, irmão? O adultério é quando justamente mistura o que não deve se misturar. Eu sempre uso a questão do combustível adulterado. O meu carro, esse dia eu tive um combustível adulterado e causou um enorme prejuízo. Eu achei que meu carro ia ter um problema, meu irmão, muito sério. Agora, a postura de um cristão, irmão, é de ser a mesma. A postura é a mesma e ela permanecerá. O Paulo fala na 1 Coríntios 7 que aquele cristão que se casou com um não cristão, ele jamais deve ser o agente de separação. Agora, se ele quiser ir, deve deixar ir. E o deixar ir fala justamente de um tratamento do Senhor. Eu nem vou entrar nessa questão porque não faz parte do texto. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, que nós devemos permanecer até o fim. Um cristão verdadeiro, ele lutará pela sua família. Um cristão verdadeiro, ele lutará pelo cônjuge que está opresso. Ele lutará porque ele sabe que isso pode contaminar até os filhos e a descendência dele. Ele sabe o quão é importante a família. E Mateus capítulo... Palavras do Senhor Jesus. Quero ler Mateus 24, versículo 13. Algo que também é um princípio. O Senhor Jesus fala para nós, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E quem falou foi o próprio Salvador. Agora, se ele falou, a palavra dele não volta vazia. Precisamos aplicar os princípios justamente em todas as esferas. Não só o casamento, irmão. No trabalho, precisamos aplicar nas relações de amizade. Logicamente, devemos selecionar, irmão, os graus de intimidade e, conforme a palavra, aqueles que têm propósito para andar conosco. Agora, o que acontece? Nós percebemos aqui, por exemplo, os discípulos de Jesus disseram,
Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. E isso é uma tendência bastante humana, irmão, por causa do pecado. O quê? Todos fogem quando é exposto à dificuldade do caminho. Todos fogem, todos fogem. Lembra que eu disse sobre o casamento de Abraão? Porque, irmão, quando ele foi chamado por uma promessa, ele ia ser pai de multidões. Deus sabia que precisava trabalhar. E quando Deus chamou Abraão, sabia exatamente quem era ele, irmão. Sabia todas as suas fraquezas, sabia todas as suas limitações, mas se ele ficasse perto de Deus e continuasse seguindo o caminho da fé, Deus cumpriria todas as suas promessas. E olha o que aconteceu no primeiro embate, quando ele saiu. Primeiro Deus disse para ele sair daquela forma. E o que ele fez? Levou um ídolo, levou Ló. Por quê? Porque ele já deveria saber que Sara era estéril e Ló era o seu sobrinho, deveria tratar como filho. Então nós já percebemos ali que tinha um problema. E aí o que aconteceu? A palavra fala que houve uma fome muito grande na terra e eles precisaram ir ao Egito. Quando chegou no Egito, olha o que aconteceu. Eu nem vou ler, eu vou ler só o versículo em questão. Ele disse para Sara, fala, você é muito linda e os homens de lá vão querer você. Então fale que você é minha irmã, porque eles serão bons comigo. Ele estava com medo. A insegurança, e aqui eu percebo, irmão, que a insegurança de Abraão gerou a traição. Eu quero repetir, a insegurança de Abraão foi justamente que gerou a atenção. O que aconteceu? A mulher era tão bonita, Sarai era tão bonita que as pessoas viram e levaram ela até o rei. Aí olha o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ela foi com o rei e o Deus enviou praga, enviou tempestade, enviou várias situações. Aí no versículo 19 de Gênesis 12 fala assim, porque disse que ela era sua irmã. Isso é o faraó falando para Abraão. Porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que tomei Sarai como esposa. Ou seja, aconteceu o ato de fato, a união sexual. Porque para Deus, e naquele tempo antigo, o casamento não era se dado, irmão. O casamento, esse voto que nós cumprimos na igreja, ele foi criado pelo homem. O casamento para Deus é a união sexual. E Deus tem, de fato, um homem e uma mulher, e nós percebemos isso, sabe, para cada um. Por quê? Porque ele enviou. Ele tinha um propósito de ser um matriarca e o patriarca da fé do povo, da nação de Israel ali. Havia um propósito muito grandioso e Deus estava defendendo o propósito da nação de Israel. Enviou praga, irmão. O homem ficou assustado. Foi por isso que tomei Sara como esposa. Você falou que ela era minha irmã. Por que você fez isso comigo? Ela fala assim, aqui está, leva a sua mulher. Aqui está a sua mulher. Aconteceu o primeiro divórcio, irmão. Então, irmãos, eu sei que Deus não leva na ignorância. Não leva essa questão na ignorância. Eu mesmo tive relações sexuais com mulher, mas quando eu comecei a estudar mais e os impactos que causam justamente a relação sexual dentro de nós, nós assumimos de fato características daquele que é o nosso parceiro na relação sexual, eu comecei a levar muito mais a sério essa questão. Aqui está sua mulher, leva embora com você. Por quê? Porque trouxe maldição, irmão. Trouxe maldição para dentro do Egito, para o rei, para o homem mais importante. E o homem mais importante começou já a exortar e trabalhar o coração de Abraão. Agora nós vemos a mesma coisa acontecendo. Mas lá na frente, Sara fala quando a promessa não se cumpre, para Abraão. Agora nós não vemos nenhum dos dois, né, irmão, fazendo objeção a esse fato. Não é impressionante isso? Por quê, irmão? Porque é gostoso o sexo. De fato é. Agora precisamos entender que a dificuldade vai fazer parte do caminho. Os discípulos estavam querendo fugir da dificuldade. Quem pode se dar isso? Aí Jesus traz a resposta que eu creio que é a resposta para muitos. Ele fala, nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus, ou seja, esse chamado. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. E isso é um princípio espiritual, irmão, para todos. Para todos. Para todos os caminhos. Para todos os caminhos. Deus quer te instruir acerca da sua vida, irmão, acerca de tudo. Deus quer ser o Deus e o Senhor Jesus quer ser Senhor de todos os caminhos, inclusive do seu casamento. E por isso eu trouxe o Salmo, que eu quero aqui já partir por final, porque eu sei que me demorei, mas é necessário, como é
um assunto um pouco mais polêmico, a gente precisa trazer bastante embasamento daquilo que a palavra de Deus fala, para que nós não venhamos nos perder nesses caminhos, porque a dificuldade, e quando Deus tem um propósito com um homem e com uma mulher de casamento para mostrar o reflexo da igreja de Cristo, justamente o homem como Cristo e a mulher como igreja, vai ter um embate e o levante de Satanás vai ser muito grande. Em Salmo 32, versículo 8, ele fala: eu o instruirei e o ensinarei. Instruir, irmão, é justamente mostrar quem. E ensinar é justamente o que deve ser feito para alcançar. Diz o Senhor: e mostrarei você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e viajarei. Em Jeremias 1,12 fala que ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então, se você não tem, meu irmão, uma palavra no casamento, coloca o joelho no chão. Eu tenho certeza que Deus está querendo unir propósitos através dessa mensagem. Deus quer incendiar o coração de pessoas para que as pessoas levem bastante a sério. Porque se nós somos luz do mundo em um país onde 80, 90% das pessoas que casam se divorciam, imagina só um casamento que Deus executou, que Deus foi o autor e consumador da fé desse casamento. E no versículo 12 ele fala: alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode que aceite isso? O que ele estava falando, irmão? Que servir a Deus solteiro é mais fácil. Nós vemos Paulo é eunuco, irmão. Agora, uns se fazem, outros são, outros nascem, ou seja, Deus já fez eles. Os que nascem é um dom de Deus. Como Paulo fala que tem esse dom em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Paulo fala: eu queria que vocês fossem todos como eu, mas que vocês fiquem como Deus os chamou. Ou seja, o propósito é pessoal e nós devemos ter uma busca bastante séria e bastante firme naquilo que o Deus quer com nós nesse relacionamento. Tem dois inimigos com um potencial bastante grande de nos tirar da presença do Senhor. Irmão, primeiro é o esposo, a esposa, e o segundo é o dinheiro. Não obstante, o Senhor chamou Mamon de Senhor. Então precisamos entender que esse é um sacrifício, uma renúncia de nossa vida sexual que entregamos para glorificar o nome de Deus. E se você assim decidiu, fizer, lembre-se que o futuro está no seu livre-arbítrio, então use-o. Colossenses 3:23 diz que nenhum trabalho que fazemos para o Senhor é em vão e que Ele tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.